Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Clara Dias, repórter de negócios aqui da Exame, e a gente está aqui com mais um videocast do Como Cheguei Aqui, que fala com personalidades sobre suas trajetórias de carreira, de vida e de resiliência, né? Hoje, mais uma vez, quem me acompanha aqui é o Rodrigo, de Exame Academy. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Maria Clara? Tudo bem, pessoal de casa? Como vocês estão? Muito legal termos mais um episódio para falar aqui sobre trajetórias. E como a gente sempre fala, nenhuma trajetória é igual a outra. Quando a gente pensa em carreira, não é uma linha reta, né? E cada vez mais a gente gosta de bater papo com pessoas que vão compor aí esse nosso repertório de histórias sobre como elas chegaram onde elas estão hoje. E hoje a nossa convidada é a Tereza Santos. Ela é CEO da Simpla. Bem-vinda, Tereza. Muito obrigado pelo convite. Bem-vinda. Prazer é meu de estar aqui. Prazer, Maria Clara. Prazer, Rodrigo. Lá, pessoal. Que a gente tem aí uma troca muito rica, um bate-papo muito gostoso. Falar de trajetória sempre muito prazeroso. Realmente não é uma linha tênue. É uma estrada bem sinuosa, mas eu acho que o importante é o destino, né? Exato. E é isso que a gente tem que falar bastante. Então, que prazer. Muito obrigada Mas vamos pelo lá, convite. vamos começar pelo começo, né? Bora Fala lá. um pouquinho, né? Você hoje, né, CEO da Simpla, você está aí inserida no mercado de entretenimento, né? Que a gente vai querer perguntar algumas coisinhas para você logo mais sobre isso, né? A partir agora de 2022, que a gente está vendo essa retomada, né? De todo o segmento. Mas antes, fala pra gente, como foi sua trajetória? O que você se via fazendo lá atrás? Como foi a sua formação? O que você estudou? Conta um pouquinho pra gente. Tá legal. Rodrigo, é muito engraçado, né? Ontem ainda fui abordada por um podcast interno que a gente tem no grupo, né? Da Simpla, no grupo da Móvel, e eles me fizeram uma pergunta que me recordou muito dessa trajetória, que eu acho que às vezes a gente tem o hábito de esquecer, né? A nossa memória é tão curta, e ontem tá fresco ainda, né? Eu lembro que quando criança, eu sempre fui uma criança muito sonhadora, né, assim, e eu sempre gostava do que ninguém entendia o porquê que eu tinha pensado aquilo, né. Nunca foi no meus sonhos, assim, mesmo de criança, algo que eu pensava assim, poxa, eu quero ser uma CEO. Na verdade, há 40 anos atrás nem tinha essa nomenclatura, né? Nem tinha. Eu tinha referências, assim, muito bacanas, né? Minha avó, para mim, era um talento, assim, professora de alunos num vilarejo, e eu pensava assim, poxa, que bacana, né? Minha mãe também, assim, sempre voltada, administrando casa, cuidando de uma família, e com tantos talentos, assim, eu falava, gente, que bacana. Já era CEO de alguma forma, Já era né? CEO, eram as minhas CEOs de inspiração na infância. Mas na infância eu tinha muita vontade de ser professora. E isso me acompanhou muito a minha trajetória durante a jornada ainda de estudante, de jovem, assim. Eu tinha vontade muito de fazer letras quando eu estava no colégio. E aí, com 14 anos, eu fui trabalhar com o meu pai. Né? Meu pai tinha uma empresa de engenharia civil, na parte de elétrica e hidráulica, e eu estudava próximo da empresa do meu pai, saía do colégio e ia ficar lá, e comecei a trabalhar com meu pai. E tinha uma coisa que me incomodava, que era sempre assim, ela é a filha, né? Ela é a filha. E eu falava, não, eu quero ser eu. Né? Eu não quero estar aqui porque sou filha, eu quero estar aqui porque ocupar o espaço, tenho esse espaço genuíno. Aqui. E aí, quando eu fiz 18 anos, tinha um amigo, um grande amigo, que atendia uma empresa de contact center, e eu perguntei para ele, falei, olha, como que eu faço para me inscrever? Ele falava assim, né, por quê? Eu falava assim, porque eu quero trabalhar em outro lugar, assim, eu ainda estava, né, naquele período de fazer faculdade e tal. E eu entrei numa empresa de contact center. E eu gosto de trazer isso, gente, porque eu acho que foi ali a base, sabe? A gente, quando pensa na jornada, a gente tem que pensar na base, nos pilares que né, que ficou ali, sem dúvida, né, fincado, que me trouxe até aqui. Foi muito ali. Né? Foi ali que eu aprendi a olhar para cliente.
de fato. Né? Foi ali que eu criei o gosto. É a primeira linha de frente, muitas vezes, de resolver, de um cliente, de né? poder, Já sabe, começou na de dor principal dos resolver, negócios, né? de encontrar satisfação de poder ter dado um bom suporte a um cliente, a ter resolvido um problema. Né? É claro, e principalmente a ser resiliente. Né? Porque ali que começou, assim, você às vezes atender um cliente xingando sua mãe, sua avó, seu tio e as próximas gerações, e você ainda manter a compostura e seguir em frente. E como que você fazia? Agora Tem um eu fiquei curioso. manual, as Agora, práticas. agora eu fiquei curioso. Quais eram as ferramentas que você usava justamente nessa interação que às vezes não estava tão positiva? Eu sempre focava muito nisso, e assim, claro que tinha muitos treinamentos que eu falo Sim. que eu sou muito grata a eles, mas era muito assim, foco, porque o problema não é com você. Você está no problema, mas você não é o problema. Né? E você vai ajudar, e você vai suportar. E foi isso que foi muito grande diferencial na minha jornada. Todas as vezes que eu tive grandes oportunidades, foi de resolver no problema. É muito engraçado que se você pegar minha trajetória, eu vou contar aqui rápido, eu sempre tive uma habilidade de aproveitar a crise para uma oportunidade. Eu sempre pensava assim, se eu estou passando esse problema, o que eu estou aprendendo? E isso eu aprendia nesse contact center. Se esse cliente está reclamando, o que você está aprendendo com ele? Seja para uma melhoria do processo, ou seja para você também melhorar o seu atendimento, o seu olhar. O que você tem que aprender? Desapega daquilo que é porque ele é um chato, é porque ele é um mal educado. Não, o que está acontecendo? O que levou ele a esse nível de estresse? E vão resolver? Exato. E vão resolver? Então eu falo que eu sou muito grata aos meus 18 anos. Né? Era ali um passo que eu ainda nem estava na faculdade, eu estava decidindo o que eu ia fazer. E eu sou muito grata porque me fez a maior base. É isso, sabe? A força. Porque problema não importa onde, não importa quando você vai ter para administrar. Não tem como. Nós muitas vezes nós somos contratados para resolver os problemas. E é o olhar do problema que te faz a diferença. E assim foi. Então, eu fui atendente de contact center. Né? Eu trabalhava com um prestador de suporte, um prestador de internet. Foi ali que eu me deparei com o mercado tech pela primeira vez, né, no suporte. Depois passei por uma outra empresa de benefícios. Foi muito rápida essa trajetória. Até que um dia me pintou uma oportunidade que eu vi numa intranet da empresa para a área comercial. E aí eu fui, né? Eu comecei, nessa época eu estava cursando já comunicação social, porque eu comecei a me relacionar com o cliente e a comunicação era algo... Eu amo pessoas, né? Foi ali que eu me deparei, que eu falei, é isso que eu gosto. Eu sou hoje uma líder de uma empresa de tecnologia que ama pessoas, eu adoro a relação, né? Eu adoro o mistério do ser humano, né? Me atrai. E aí eu fui para uma área comercial. E nessa área comercial eu pude muito aumentar essa minha paixão por gente, pelo entender um problema e buscar uma solução, era, né, pensar num projeto, ter criatividade de buscar soluções. Eu entrei como assistente comercial, eu fiquei lá durante 7 para 8 anos e saí de lá como diretora de comercial. Isso a gente está falando em que empresa? A gente está falando na TMS, ela hoje não existe, que depois ela passou por um trâmite de venda e fusão para uma outra empresa, e eu estou falando disso por volta dos anos 2000 a 2009 para 2010. Você fez a sua carreira, você começou a sua carreira numa área ali, né? Então, voltada a cliente, depois numa área comercial. E aí na área comercial, eu sempre tive essa visão de cliente que foi a minha base. E eu sempre tinha na cabeça assim, se eu me comprometi com algo, porque o comercial é isso, é um comprometimento, eu preciso entregar. E custe o que custar, eu vou entregar. E eu comecei por muitas vezes apoiar a área de operações para entregar o que eu precisava vender, porque eu dei a minha palavra para um cliente. Isso é uma questão que afeta aí
uma em cada uma empresas, assim. Exato. Às vezes tem essa discrepância entre o que o comercial promete vender e o que realmente O que a empresa... Exato. né? É, a empresa E aí, entrega. onde eu fui parar? Na área de operações. Não tinha como. E aí Puxaram eu fiquei você na pra lá. área de operações. Então, por muito tempo eu fiquei nessa empresa, passei pela área comercial, depois fui para a área de operações, né? E eu casei muito jovem, eu casei com 22 para 23 anos. E quando eu estava com 28, 29 anos, que eu estava já como diretora nessa empresa, pintou o meu grande sonho, que era de ser mãe, a grande vontade, né? E é um pouquinho de tudo, é um misto, né? A cobrança, né, que a gente vive, e aí quando você vai ter filho, versus aquele conflito gigantesco, mas agora que eu tô numa crescente profissional, eu vou parar na minha carreira, eu vou ser mãe, e era aquilo, né? O anjinho diabinho, assim, e aí, vai ter filho? Não, mas você vai parar de trabalhar, vai ter filho. Mas aí estava num momento que a empresa estava sendo vendida, e eu decidi focar na maternidade e fiquei um tempo num sabático cuidando da minha filha, da Gabriela, que nasceu. Eu não me adaptei. Não me adaptei só a viver a maternidade. Que eu acho que também tem isso, né? A questão de superfície, porque Exato. e é uma escolha de cada um, Exato, né? e Você acabou de super falar de não respeitável a permear, escolha de cada um. Para mim, isso não tem certo e errado. Eu, Tereza, não me adaptei, né? E eu me vi ali muito triste, deixando da minha vontade. Eu falava assim, gente, eu não quero colocar na minha filha esse fardo da minha infelicidade de eu estar aqui, mas era um conflito de falar, não, mas eu quero estar com ela, e como é que eu tô sentindo essa vontade de voltar a trabalhar? Até que tudo se ajeita, tudo tem formas, né? E todo mundo vai encontrar ali um probleminha aqui, um probleminha ali, mas você encontra soluções. E eu voltei. Muito rápido, eu voltei depois que eu tive a minha filha para o mercado de trabalho. Voltei para a área de operações. Só que eu voltei num ritmo de trabalho extremamente assim, acelerado. Eu trabalhava coisas de 14 horas, 15 horas, em média. E eu com uma filha pequena. A gente estou falando com ela com 5, 6 meses, assim. E aí eu comecei a ter, né, aquela idade que ela também foi para a escolinha para eu poder voltar a trabalhar, pega todos os vírus, todas as doenças possíveis, imaginárias e as que você nunca imaginou também, uma virose né? por mês. E você naquele conflito. E aí teve um belo dia que eu estava muito cansada, era fim de ano. E aí eu tava naquela semana entre Natal e o Ano Novo, onde você fica revendo suas metas pessoais. Uma amiga me ligou para desejar um feliz ano novo e falou assim para mim, Tê, essa semana eu me deparei com uma hunter que me fez um convite para uma área que, cara, eu só pensava em você. Né? E aí, posso passar teu contato? Falei, pode. Né? E uma das minhas metas pessoais era dar uma mudada. Eu estava muito na área do segmento bancário, prestando serviços para segmento bancário, estava nesse ritmo louco. E aí ela passou e foi tudo muito rápido, Maria Clara e Rodrigo, assim, isso foi em janeiro, em fevereiro eu comecei na área de entretenimento. Que foi onde? Que foi na Ingresso Rápido, que era uma empresa que eu estava antes da Simpla. E aí eu assumi lá a área de operações, né? E assumi a parte de atendimento. 2010? A gente está falando em 2015. 2015. Isso. 2015, isso, janeiro de 2015. Assumi a área de operações à frente de clientes compradores, o B2C e o B2B, que são os produtores de evento. Em outubro, né? E aí eu assumi como eu assumi como gerente de operações nessa empresa, né? Na Ingresso Rápido. Quando foi, e aí é um pouco do que eu conto, que eu sempre vou fazendo das dificuldades às oportunidades, né? Quando foi em setembro, a gente teve uma abertura de venda que tudo deu errado. Mas assim, foi caótico, sabe? Deu tudo muito errado. É legal ouvir o outro lado da história. Porque a gente, como cliente, às vezes fala, caramba, essa empresa de ingressos está tentando me boicotar. Deu tudo muito errado, assim, sabe? E a gente tinha, de um dia para a noite, assim, um monte de redes. Na época, né, era o Facebook que estava no auge. A gente tinha um monte de comunidades detratoras. Foi o caos.
E ali naquele acho que você momento, lembrou do seu tempo de contact Exato, center. porque olha falou, o que opa! aconteceu, Rodrigo. Um cliente apareceu pessoalmente, ameaçando quebrar a recepção, né? Sério? E aí me chamaram, sério, muito sério. Hoje ele é um amigo, tá? Fica tranquilo. Virou um Fica fã. tranquilo que no fim Deixou deu certo. de ser um detrator e virou um essa história no promotor. fim deu O certo. detrator virou promotor. E ele apareceu querendo quebrar a recepção. E eu falava, meu Deus, né? Aí desci, porque eu era responsável por atender o B2C, desci e cheguei lá, né? Aí falei, ele chama Alberto, eu fico super à vontade de falar o nome, que realmente virou um amigo. Alberto, ele virou... falando de você aqui. Se você está nos Ele sabe assistindo, da comenta responsabilidade que ele tem na minha vida. E aí ele querendo, ele quis realmente quebrar tudo. Eu acalmei, ele foi para casa. E aí eu não tinha ingresso para dar para ele, porque tinha esgotado os ingressos. Então eu falei para ele, vai para casa quando eu conseguir os ingressos, eu te ligo. E quando eu liguei para ele à noite, porque eu consegui o ingresso para fazer uma nova venda para ele, ele se emocionou muito, mas muito no telefone. E ele falava assim para mim, Tereza, eu quero buscar o ingresso pessoalmente com você. Eu falava, ai meu Deus, ele vai voltar aqui. Né? Assim. Claro, E a ele primeira voltou. impressão não foi muito positiva. Ele voltou na segunda-feira, junto da esposa de uma filha, e com uma sacola na mão. E eu gosto de contar isso porque isso tem realmente assim, uma virada de chave na minha carreira. Porque até então eu só tinha me trabalhado muito com cliente muito distante de mim. E eu tinha muito trabalhado numa área muito de tecnologia, que tinha um pouco, né, do mundo exata. Do mundo exato, muito em pessoalidade. E ele voltou, e quando ele me viu, ele me abraçou e chorou muito. E é um senhor que é da idade do meu pai. Era um show... que era muito para essa faixa etária, a gente não teria num show internacional outra oportunidade. E quando ele me abraçou, a esposa, a filha dele também se emocionaram. Ele tirou uma foto do filho dele. E ele falou assim para mim, Tereza, eu só tô aqui para te agradecer, porque eu prometi para o meu filho que eu o levaria no show desse artista. Ele era um cover do artista e o filho dele tinha falecido há 3 meses. E ele falou assim, eu prometi para o meu filho que eu o levaria nesse show, e tirou a foto do filho. E ele me deu um quadro de Santa Terezinha em virtude do meu nome. E ali eu entendi que assim, aquilo tinha alma. O impacto, que eu não vendia ingresso papel, mesmo que no celular. Eu vendia momento, eu vendia... memórias, eu vendia experiência, né? E aí eu criei uma paixão e eu acho que eu contaminei mais gente com essa paixão. E eu recebi o convite para ser diretora de operações. Eu entrei como gerente de operações e eu recebi o convite para ficar como diretora de operações depois dessa crise que foi administrada. A gente ganhou depois até prêmios com atendimento a cliente, a gente fez Mudou da crise completamente o perfil que assumi como diretora de operações. E eu sempre tinha na minha mente, nessa trajetória, que assim, gente, isso aqui é momento. Fã, ou ele te ama, mas para ele te odiar é muito rápido. Né? Porque se dá tudo certo, ele te ama. Se dá tudo errado, ele acabou. Não Esquece o que deu certo antes. Esquece o que deu certo antes. E eu comecei a trazer isso, né? E aí, a gente passou por algumas crises financeiras, como um todo no negócio. O meu relacional foi sempre muito próximo dos clientes, com comunicação muito transparente, falando a verdade realmente. Olha, é assim que tá. E eu ganhava muito a confiança dos clientes. Em 2018, a Simpla adquiriu a carteira de clientes fixos e produtores recorrentes da Ingresso Rápido, e nessa negociação veio também plataforma e time, e eu recebi o convite para vir para a Simpla. Em 2018. Final de 2018. 2019 eu fiquei à frente do projeto de transição da carteira, né? E sempre muito próxima para o cliente, porque o cliente saía de um site que ele tinha todo destaque e falava assim, mas eu vou para a Simpla, onde tem 35 mil eventos, eu vou ser mais 35.001,
né? E a gente, não, mas, né, contando, falando muito dos prós de estar ali, que realmente tem, e hoje super percebido, mas foi um desafio. E a gente muito no relacional. Então, eu toquei, liderei esse projeto de transição, e no final do ano, com esse projeto muito bem executado, que, de novo, era uma crise transformando numa oportunidade, eu recebi o convite para a C-Level, para a parte de serviços da Simpla como um todo. E, gente, se tem uma coisa que sempre me moveu, é aquele frio na barriga. Como eu gosto... Do novo, do desafio. Do desconhecido, mas assim, daquele que te fala assim, meu, onde eu vou começar isso daqui? Assumi a área de serviços da Simpla. Isso 2019 também. 2019, final de 2019. Então, aí chegamos num período que aí eu quero chegamos. saber. Porque assim, você falou aí que... o frio na barriga veio. Aí, o frio da barriga acho que veio maior... entregamos um belo de um carnaval, Rodrigo, que foi o Carnaval 2019. E quando a gente volta na quarta-feira de cinzas... 2020, né? 2020... A gente volta já com as notícias, né, do que estava acontecendo na Ásia e na Itália, principalmente. Foi muito rápido, gente. Né? E naquele momento ninguém tinha a real proporção do que iria não, e ninguém sabia, né? Ninguém sabia, longe, era muito, distante. era, né, não dava para imaginar. Até que no dia 13 de março, uma fatídica sexta-feira 13, literalmente, veio os cancelamentos dos eventos. Eu estava à frente dessa né, como CSO da Simpla, e a gente montou uma operação de guerra, de adiar evento, de falar com o cliente, de apoiar o produtor. E eu sempre tinha na mente, eu trazia para o Rodrigo, que era o CEO na época da Simpla, de falava assim, gente, a gente não pode só pensar na Simpla. A gente é responsável por um setor, por uma cadeia. Nós temos que buscar a solução não só para a Simpla, mas nós temos uma responsabilidade surreal aqui de apoiar essa cadeia. Né? E aí foi quando a gente buscou tecnologia, antecipou projetos que estavam já sendo trabalhados, mas que seriam entregues muito lá na frente. Antecipamos os projetos, lançamos em menos de um mês o Simpla Streaming, que possibilitou, né, todos os eventos online. E eu sentava com os produtores, Rodrigo, era coisa assim, hoje a gente ri. Vamos começar aqui, teatro. Vamos falar de teatro online. Oi, Tereza, é louca. Como assim, eu falava, teatro não, online? é o que temos agora. E fizemos teatro online. E eu acho que isso foi uma virada de chave geral em todos os segmentos. Né? Antes a gente não pensava em digitalizar determinadas experiências ou determinadas frentes, né? E a gente viu o que aconteceu. A gente começou a fazer happy hour pelo Zoom. Exato. A gente começou a fazer consulta à distância. A assistir as lives, né? Que eu lembro que tinha um calendário de lives para todos os você lembra? Doava. As próprias empresas mesmo, nesse segmento aí de evento corporativo, fazendo seminários, as conferências... Geralmente são anuais ou semestrais no online. E aí, geralmente, nossa, eu tenho 300 funcionários, 3.000 funcionários. Como é que eu vou fazer para... Todo mundo tá lá nas palestras, nos painéis online, e aconteceu, né? Eu acho que, assim, o aprendizado, né, quando a gente pensa especificamente sobre essa questão tecnológica de transformação digital, veio no sentido de que não substitui. Não. Mas o objetivo nunca foi substituir. Mas para complementar. Exatamente. Então, a gente sentava e fazia, vamos fazer teatro online? Vamos voltar a drive-in? Vamos. Eu não tinha vivido o drive-in dos anos 60, mas... Vamos voltar, era o que tinha, vamos criar protocolo, é o que tinha. E a gente começou a fazer isso, a movimentar a nossa cadeia, movimentar a cadeia de produtores. Em novembro, lançamos o Simpla Play, voltado muito mais para cursos, para eventos on demand, então para possibilitar também uma outra parte, que não era só eventos, a parte de aprendizado. Então, a gente também ajudou... Quantos profissionais autônomos a continuar se monetizando. A gente teve fisioterapeuta lançando o curso pelo Simpla Play e sendo um sucesso, né? Bombeiro, a gente teve dos mais diversos ali. E aí, eu sempre tocando à frente dos clientes, né? Então, e com uma comunicação sempre muito clara, né? Vamos pensar aqui, o que tinha? E em maio... Depois disso que a gente conduziu muito bem, a Simpla, eu falo, a pandemia foi muito cruel, sim,
né, aos nossos negócios, foi um corte grande na nossa receita, mas eu acho que a gente foi a empresa muito privilegiada diante de todo o cenário, porque nada, a gente entrou na pandemia com uma linha de negócio, já estava com 3, né? A gente estava com o presencial, com o streaming e com o Play. E aí, em maio, numa segunda-feira, o Rodrigo, que era o CEO, né, atual, um founder da Simpla, me procurou, falou assim para mim, já era sabido de um projeto, né, do Rodrigo de fazer uma transição para o conselho, mas não era sabido que seria no meio da pandemia ali. Mas ele me fez um convite, que era o convite de assumir como CEO da Simpla, né? Acho que eu tinha sido um destaque, um talento ali durante a condução da Simpla na pandemia. E aí, naquele momento, eu confesso que o frio na barriga bateu, mas a vontade do desconhecido era maior. Falou mais alto. E, de novo, Rodrigo e Maria Clara, muito pela habilidade com o cliente, pelo olhar, pela empatia com o cliente, pela empatia do próximo, seja colaborador ou cliente. Então, é uma jornada que eu falo que não foi fácil, mas me enche de orgulho quando eu olho hoje, sabe? Eu acho que tudo tinha um porquê para me formar quem eu sou hoje, mesmo que eu tenha aprendido hoje, para me formar para quem tem amanhã. Total. E volta muito no que você falou, a primeira experiência é justamente aquela que acaba firmando as bases. Exato. Então, a sua experiência lá atrás com essa gestão de cliente, de você, na crise, saber respirar, raciocinar. Acho que a maior dificuldade humanizar a relação com o cliente, né? É você de fato praticar empatia, né? Ser resiliente, que é uma habilidade empático. Cada vez mais requerida, né, hoje em dia, para qualquer segmento, para qualquer função, para qualquer carreira. Acho que é o grande diferencial, sabe? É o grande talento, né? Não, é aquilo, né? O relacionamento na hora do bem bom é muito fácil, não requer tanto. Exatamente. Mas como é na crise. Exato. E eu acho essa questão da habilidade, né, que é requerida, falar sobre resiliência, falar sobre essa gestão humanizada, o contato empático, né? Acho que isso entra num ponto interessante você falou sobre o frio na barriga, nesses momentos de mudança, sempre ter o frio na barriga, é o que motivava você a falar, ok, eu vou em frente nesse desafio. E nessa sua trajetória toda, né, de operações, e primeiro em empresa de tecnologia, depois mais ligado ao setor financeiro, como é que era essa transição de um setor para o outro com esse frio na barriga? O que você analisava, principalmente quando você estava ali no setor financeiro e do nada você acabou indo para o setor de eventos? Exato. Eu acho que o primeiro ponto, Maria Clara, eu acho que assim, todo profissional quando muda precisa de contexto. Tenha a humildade de dizer que não sabe. Eu não sabia nada de entretenimento quando eu aceitei. Mas eu tinha essa consciência de que eu não sabia nada. E se eu não sei nada, eu preciso primeiro. E não ficar só esperando dos outros, tá? Buscar contexto. Estudar para onde você está indo. Quem são seus concorrentes? Como está essa empresa? Quem são seus clientes? Quem são seus pares? Quem são seus liderados? Quem são seus líderes? Busca contexto. Tudo tem um porquê. Quando você chega num lugar novo, para uma área nova, para um segmento novo, busque os porquês. Questione. Senta, estude, não espera só, né, do teu onboarding. Sim. O onboarding também precisa da sua curiosidade. Então, eu sempre chegava nessas viradas ciente de que, e tendo a humildade, porque acho que a gente tem que ter humildade para aprender, de que eu estava ali aprendendo. E me fala... Aprendendo. E me conta como é que está sendo essa retomada agora, no segundo semestre de 2022. Mais um aprendizado gigante e uma delícia. A retomada está vindo... Do setor de entretenimento, né? Rodrigo, a retomada está vindo com uma força surreal. Mostra exatamente o quanto a gente estava sedento por viver novamente o que a gente tinha sido privado de viver nesses 2 anos. Então, o público está vindo com uma expectativa muito maior do que na pré-pandemia. Né? Os produtores foram 2 anos parados, estão voltando, cheio de ansiedade, cheios de expectativa, com uma conta
que foi arrastada de 2 anos, mas o setor está muito mais forte, né? A gente como Simpla, a gente tem batido as nossas metas históricas. Eu estou falando de metas pré-pandemia esse ano, mês Uau. após mês. Nós estamos fazendo números que a gente não praticava pré-pandemia, então falando de muito mais. Né? Isso mostra muito que a maturidade que a Simpla ganhou à frente dos negócios, o foco que foi dado, a relação com os clientes, o quão valeu a pena a gente ter apoiado esse segmento, né, durante a crise, e também a força desse segmento, que está voltando realmente com muito mais apetite. O público está com muito mais apetite. Demanda represada, Tem né? demanda reprimida aí. Por arte, por teatro, Tem. por show, por experiência. Por vontade de cantar para extravasar, por vontade de aprender, por vontade de ouvir um aplauso, por vontade de sorrir de novo, Sim. né? E assim, para mim, eu tenho visto, né? Eu todo fim de semana procuro estar, né, vivendo experiências, né? Eu gosto de falar a palavra experiências porque isso é o que eu prego todo dia na Simpla. Nós não vendemos tickets, nós não vendemos ingressos, nós vendemos experiências, nós vendemos momentos únicos, porque não é nem só momento, ele tem que ser único, ele tem que ser especial. E memorável, ele né? tem que ser memorável. A gente tem que lembrar com aquele gostinho de que gostoso. Foi um dia especial. Foi um dia especial. Então, o que eu mais tenho visto hoje é a alegria da hora do aplauso, gente. Nunca foi tão feliz o momento. Nunca foi. Não sei se vocês já tiveram experiência de ir num teatro, num show. Que delícia esse contato social. É uma troca de novo. Energia, né? Uma troca de Ninguém felicidade. passou por essa pandemia 100% saudável mentalmente. Ninguém. As cicatrizes Então, ficam, né? Eu falo que hoje a gente, como negócio, tem até uma responsabilidade muito grande, porque a gente está sendo remédio. Mais do que uma linha, a gente está sendo remédio. Né? Então, acho que a gente tem que trazer... E a reafirmação de que as coisas estão retomando, estão voltando, né? Ganhando confiança de novo. Então, é um mercado que está vindo muito mais forte, com muito mais desafio, né? Agora a gente adaptou ao digital, então a gente está voltando, né, no phygital, né? E de que novo, é o conceito presente. Tal do o digital não veio para substituir, ele veio para complementar, voltando com as novas tendências, seja metaverso, NFT, voltando com o novo. Voltando né? com o antigo e acrescentando o novo. Então, isso tem sido muito rico, essa retomada, né? Muito bom, muito legal. E uma coisa que eu acho que particularmente me deixa muito curiosa para entender é que, assim, você mesmo contou sobre o seu contato com o cliente ter sido sempre muito distante, uma coisa que não era direto até o episódio do Alberto, né? Eu queria entender, hoje a Simpla, acho que logo de cara, quando a gente fala da Simpla, a gente pensa na venda online de ingressos. Talvez não seja só isso, é superficialmente, né? Mas, então, como é que hoje vocês conseguem, né, unir essa questão do contato humanizado, de contato direto, essa questão de experiência, né? Não estamos vendendo só ingressos, ao conceito digital, que acho que é o grande forte hoje da Simpla, né? Justamente o aparato enquanto digital. Meio, né? Enquanto meio. A Simpla ela atua em 3 frentes, né? Que eu acho que é super importante, porque são diferentes. A gente tem a cadeia do que a gente chama de long tail, que são os produtores do it yourself que entram na nossa plataforma, geram seus eventos e ali fazem a gestão das suas vendas. A gente tem os clientes upper range, que são os eventos maiores, de maior porte, onde a gente tem um contato mais próximo com o produtor, e as venues, que são os teatros, casas de espetáculos, museus, né? E quando eu falo isso, e claro, o B2C, porque a gente tem o B2B e o B2C como cliente. Eu falo que para ser contato humanizado, nem sempre precisa você estar ali falando 100%. Mas às vezes só de você estar pensando 100% como cliente. Eu não vou conseguir falar 100% com os meus long tails. Eu estou vendendo nesse momento mais de 35 mil eventos simultâneos na Simpla. Eu não vou estar falando com os 35 mil clientes. Mas eu posso estar como empresa pensando como vender mais para esse cliente, porque é isso que ele está buscando. Como atender e respeitar melhor o cliente dele.
como proporcionar o melhor atendimento para ele poder proporcionar o melhor atendimento para o cliente dele. Ser o melhor parceiro, Como muni-lo de informação, ou por um blog, ou por um canal de atendimento, o maior nível de informação. Como contar o novo para ele? Então, isso eu falo do long tail. No upper range, é o contato, muitas vezes, sim. Desde a área comercial, que está prospectando, desde uma área de Customer Success, que está ali no dia a dia tocando, é a mentalidade, desde para a área de produto. Produto e tecnologia tem que estar com a mentalidade de um cliente. Nós construímos produtos com a mentalidade de quem vai usar o nosso produto. Eu não posso estar construindo para mim, só simplesmente. Sim. Quem vai usar? O que ele precisa? Então, se a gente começa a contar um pouco mais, trazer o cliente para dentro de casa, ouve o cliente, gente. Ouvir cliente te dá as melhores respostas e as melhores soluções. Ouça o cliente. Fale com ele. Questione. Talvez o que ele precise, que seja metade, 90% do que o mercado está precisando, não é algo que você está pensando. Não é algo que a equipe de produto, às vezes, estava ali. Mas você tendo esse insight, você consegue readequar ou repensar ou criar algo. E quando eu falo cliente, é cliente externo e muitas vezes o cliente interno. Ouça as outras áreas. Nós precisamos de gestão colaborativa. Ouça as dores do outro. Entenda todas as áreas, entenda todos os porquês. Por isso que eu volto sempre no contexto. Quando você escuta os porquês, você entende exatamente por que é cada área atua daquele jeito, cada gestora é de um jeito, cada colaboradora é de um jeito. Existem porquês. Então, acho que a gente faz muito desse atendimento, o humanizado é muito... Eu acho que quando você já pensa com a cabeça de cliente, você já está numa gestão muito mais humanizada. Muito legal. Estamos chegando ao finalzinho, né? Mas a gente ainda tem mais duas perguntas. Claro, vamos lá. A primeira é, se você pudesse voltar no tempo, né? E dar uma dica só para Tereza lá do passado, qual seria essa dica? Persevere. Muito. Não desista jamais. Não desista. Persevere. Eu acho que isso eu posso dizer para todo mundo que está começando. Não tem caminho fácil. Não tem jornada fácil. Não tem ninguém. E se alguém te colocar muito fácil em algum lugar, duvide. Porque você não tem base. Hoje, o que eu mais falo é assim, busque seus alicerces. Para quem está começando, fortaleça seus alicerces. Solidifique. É isso que vai permitir o crescimento sustentável. É isso que vai te permitir o crescimento sustentável. E você vai ver que isso daqui que você constrói no começo da carreira vai te nortear a carreira inteirinha. Então, acho que assim, todo mundo precisa ser forte em algo. Eu acredito. E esse forte em algo é algo que você constrói, gente, muitas vezes na época da faculdade, na época do estágio, na época do menor aprendiz, porque é a época que você está ali, exposto a tudo, que você não tem opinião formada ainda tão forte de nada. Então, assim, o que eu posso mais dizer, assim, persevere, busque os seus alicerces, fortaleça os seus alicerces. O meu foi realmente olhar cliente. E aí você é resiliente. Quando você olha, buscar o olhar do outro lado, você encontra muitas soluções. Você encontra aquela respirada a fundo, Sim. Que na hora do problema você fala assim, mas deixa eu entender aqui, sabe? E isso é o que me norteia, pelo menos até hoje. Então, se eu olhasse a Tereza, que bom que eu fortaleci o meu alicerce aos meus 17, 18. Perseverança é a sua dica. Perseverança é a minha dica. Bacana. Então, você trouxe dicas muito valiosas. A primeira, a questão da transição, de assumir que você não sabe tudo e às vezes você chega numa nova área, num novo cargo e tem que falar, ok, não sei nada, mas estou disposto a aprender. Tenha vontade, porque também sem vontade ninguém aguenta, né? Exato. E a outra agora, dica valiosíssima, porque é para você mesma do passado, mas serve para todo mundo que está assistindo também.
E acho que para fechar, seria legal entender para também quem está assistindo, se você tem alguma indicação de produto cultural, seja um filme, um livro, um podcast, Ótimo. que pode também ajudar nesse desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Eu tenho um livro que eu fui apresentada a ele há mais ou menos uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, que ele tem sido a minha bíblia, né? E eu deixo aí com vocês, que é o Essencialismo, do Greg. Sensacional. Para mim, eu deixo como dica, porque nesse momento onde a gente está com muita vontade, busca o essencial, porque você não vai conseguir Não dá conta resolver, de não vai dar tudo. conta de tudo. Então, o essencialismo, né, que é a busca ali por menos, né, e de fato não o menos, mas o que de fato necessário. O que importa, O que o importa, foco, né? o foco. Eu deixo como uma grande dica. Tem sido, para mim, realmente um grande guia. Né? Às vezes a gente se perde em tantas vontades que a gente tem. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não, porque a gente quer tudo e a gente precisa saber priorizar. Né? Então, o Essencialismo eu acho que é um bom livro para esse momento que a gente está com muita vontade. E que bom que a gente está com muita vontade, mas a gente precisa focar no que realmente vai fazer diferença para esse Vai momento. te levar em algum lugar, né? Exato. Não, perfeito. A gente deixa também o nome do livro aqui na Deixa, descrição. do e Greg. todo mundo Exatamente. Não pode tem ter como. Interessantíssimo. Uma dica muito boa para quem tiver nesse momento, né? Também de Exato. tentar buscar foco, buscar o que importa e saber como fazer isso acontecer nas suas vidas. Perfeito. Acho que por hoje é isso. Quero te Muito agradecer obrigada. muito, Tereza, pela sua presença, pelo bate-papo, um bate-papo delicioso. Parabéns aí pela sua carreira, pela sua trajetória. E estamos aqui, somos clientes da Simpla e nos vemos aí em eventos, Com em certeza. shows, em festas Em aí. retomadas, Com aquele- certeza, nessa retomada, quero encontrar muito vocês e vocês que estão aí do outro lado. Muito obrigada pelo convite, que delícia de papo. E eu, novamente, agradeço a vocês que estão acompanhando também, me deixo à disposição e com certeza cruzaremos aí, por aí. Em algum teatro ou arena da vida. Perseverando sempre, tá? Perfeito. Muito obrigada pela tua presença. Curta o vídeo, assine, acompanhe os próximos Como Cheguei Aqui, os nossos convidados que têm histórias incríveis para compartilhar, como a Tereza. E muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Até logo. Até.